Olá, meus queridos. Nesse momento quero trazer uma palavra a você. Essa mensagem é mais para líderes. Eu, desde que aceitei Jesus em 1995 até o dia de hoje, 27 anos que eu estudo um pouco a palavra do Senhor e busquei de todas as formas. Fiz curso, estudei na escola dominical muitos anos para entender um pouco da palavra do Senhor e busquei muito sobre o que significa a liderança em todos. Já tomei conta de obras em Suzano, Vila Industrial, Vila Califórnia, Mauá. Estou aqui na sede com o pastor missionário Benedito e aprendi, busquei muito, com muita sede de buscar a palavra de Deus, examinar de Gênesis a Apocalipse, não apenas um versículo isolado, sem um texto, sem contexto, porque a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo capítulo 3, 16, que toda a escritura é divinamente inspirada, por Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse. Então, meu querido, eu quero hoje falar para você sobre o síndrome da insubstituição. Talvez você não saiba o que significa, o síndrome da insubstituição. Há muitos líderes hoje que estão esgotados fisicamente, espiritualmente, financeiramente, talvez, ou em todas as áreas, em todos os aspectos, familiar. Ele levou a palavra para muitas e muitas pessoas, conheceram a milhares e milhares, mas ele não conheceram a si próprio. São pessoas que se doaram para as pessoas e para si próprio ele não tem uma vida. São viciados em se doar. E nós temos que entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter feito tudo, mas Deus, ele trabalha em equipe. Você vai ver no Evangelho de Marcos capítulo 3, 13, que ele subiu ao monte, se chamou 12. Lá em Lucas capítulo 10, ele escolheu 70 pessoas para estar ao lado dele. E nós vimos isso em muitos líderes que querem fazer a obra de Deus sozinho, porque ele é muito certinho. Ele acha que é insubstituível. Ele tem o síndrome da insubstituição. E eu vou falar de alguns líderes que passaram por isso, caiu nessa fraqueza, nessa loucura, achando que ele é insubstituível. Só há 3 que podem ser insubstituível na obra de Deus, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo de Deus. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse mesmo em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Nós estamos no mundo precisando de pessoas, sim. Eclesiastes capítulo 5, 2 diz que nós estamos no mundo. O que sucede ao ímpio sucede a nós, o que sucede ao justo, ao injusto, ao bom, ao mal, ao que sacrifica é ao que nós estamos no mundo. Deus usa pessoas para estar ao nosso lado, até os próprios inimigos Deus usa, que nem a palavra do Senhor diz, que o salmista diz que Deus faz com que os nossos inimigos venham ao nosso encontro e tenham paz conosco. Nós estamos no mundo, meu querido. Isso aconteceu com Moisés, com Elias e com o apóstolo Paulo. Você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 18, 20, no 14 em diante, quando o povo vinha para Moisés ali julgar, resolver os seus problemas, 600 mil pessoas, e Deus usou a vida do seu sogro Jetro para dar conselho a Moisés. Olha, Moisés, o que tu está fazendo não é bom não, você está julgando esse povo de manhãzinha até a noite, você vai cair no estresse, você vai ficar, já está esgotado fisicamente. Levanta homens, líderes, pessoas que capacitadas e coloca sob o comando para dividir essas tarefas. Você vai morrer desse jeito e não vai conseguir, tanto é bom para você como para o povo. O povo ficava horas e horas esperando, e Moisés o dia todo. Divida as tarefas, homens capacitados, homens que sejam exemplo. E assim Moisés fez, mas Moisés não queria não, talvez porque ele achava o certinho, ele se achava insubstituível. Tem pessoas que é assim, ele dá 10, ele não aceita 9, ele acha que ele é insubstituível, ele acha que as outras pessoas é incapacitado. Tem dois porém nessa passagem.
no síndrome da insubstituição. Talvez Moisés não queria dar, talvez achasse que as pessoas capacitadas para assumir aquele cargo, ou ele queria a glória só para si próprio. Tem muitos líderes que é assim. Ele não quer descobrir os talentos, porque o que é a função de um líder? É descobrir, mostrar o que está dentro daquela pessoa que está ao lado dele, a capacidade que ele pode ser. É mostrar que aquelas pessoas que estão ao seu lado, que Deus colocou, ele tem capacidade também. Quando o Senhor decide fazer discípulo, que está lá em Mateus capítulo 28, você descobrir talentos. As pessoas que Deus coloca ao nosso lado são pessoas talentosas, que nem Davi. Quando ele estava na caverna de Adulão, aquelas pessoas que vieram rejeitadas do mundo, rejeitadas por todos, as piores das pessoas, mas Davi sabia que aquelas pessoas ela tinha talento. Aquelas pessoas precisavam de uma oportunidade e daria a vida por Davi. Foram os melhores. Pessoas rejeitadas pela sociedade, rejeitadas pelos... Eram as piores, mais improváveis. Aquelas pessoas que foram até Davi, era qualquer pessoa que nós não queríamos ter na família. Era a vergonha da família, mas Davi conseguiu enxergar como líder. Sabia que se aquelas pessoas precisavam de uma oportunidade. E Davi sabia que aquelas pessoas iam dar a vida por Davi. E foi isso que aconteceu. Rejeitado por todos, eles amaram, eles davam a vida por Davi. São pessoas talentosas, valentes, que no momento mais de dificuldade, Davi deu a oportunidade que eles precisavam. Estava ali porque Davi sabia que o Senhor tinha mandado aquelas pessoas que estavam ali para estar ao lado dele. Era aquele tipo de pessoa rejeitada, abandonado, como nós, que para o mundo nós somos o caos, que nem diz o apóstolo Paulo. Então, meu querido, minha querida, há muitos líderes esgotados fisicamente, com síndrome de burnout, que viciado em trabalho, é possessivo. Só ele sabe fazer, só ele pode, só ele é o perfeitinho de Deus, mas não é. Que nem Moisés, que nem Elias se achou no direito de bater no peito, contudo correu de uma mulher. Ele fez a coisa certa, fez, mas o problema não é o que ele fez, é ele se achar insubstituível, querer se justificar diante de Deus. E todos nós somos inexcusáveis diante do Senhor. 1 Reis capítulo 19, ele bateu no peito. Olha, o Senhor disse: o que é que tu faz aqui, Elias? Ele disse: eu escapei pela minha vida. Ele não falou que era o Senhor. Só eu fiquei. Não beijei a Baal, nem se prostrei. O Senhor disse: rapaz, fica quieto aí. Tem 7.000 que está passando essa luta que você está passando aí. Eu levantei você, que não se drobaram, que não se prostraram a Baal, nem beijaram a Baal. Ô, meu querido, Elias tinha o síndrome da insubstituição. Ele se achava o perfeitinho, o bonzinho, o bambambão, o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola gelada no deserto. Não, meu querido, não. Ei, nós não somos insubstituíveis. Há muitas pessoas boas, nós não fazemos a obra de Deus só. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 1, 8. Ele disse: irmão, não quero negar, mas uma coisa eu tenho que falar, que chegou um momento que eu não tive a minha vida por preciosa, já não valia mais a pena viver. Porque Paulo não dava 10 a ninguém. Paulo se achava no direito de ser insubstituível. Realmente ele foi um grande homem de Deus, mas nós não podemos se achar insubstituível. Ele perdeu o sentido da vida. Ele se esgotou. A vida para ele não tinha mais sentido. Ele até que achou que a vida não valia mais sentido. Oh, meu querido, Paulo conheceu a tantos, fez por tanto, mas para ele faltava para ele que ele estava esgotado fisicamente, psicologicamente, que a vida tinha perdido o sentido, que nem muitos líderes que estão aí. Porque o problema não é o irmão do pródigo, é o irmão do pródigo que se achar no direito. Ah, quanto tempo eu te sirvo, eu faço todas as coisas, te obedeço certinho. Ei, será que Deus não sabe que nós somos imperfeitos?
Será que nós não sabemos? Será que nós não temos o Pedrinho dentro de nós, o Jacozinho, o Judinhas? Quem escolheu a Pedro? Quem escolheu Judas? Quem escolheu Jacó? Oh, meu querido, muitas das vezes nós se decepcionando com nós mesmos. Nós queremos dar o de melhor, achar que somos o perfeitinho. Nós estamos preocupados com a aparência. Nós esquecemos que nós estamos no mundo. Precisamos de pessoas, de gente. 40% dos pastores estão depressivos, deprimidos, porque eles se acham no direito de ser insubstituível, com o síndrome de Barnal. Pessoas que ele acha que é o bambambam, o rei da cocada preta. Aquele que era um fogo, uma tocha, hoje ele é apenas um pavio que fumega. São milhares e milhares de pessoas que você olhava, pastores, líderes, que representam que está mais preocupado com o glamour, com o bate-palma dele, com a ostentação, com o seu nome, não com Deus. Ele não se dispôs a colocar na sua cara, bater a cruz. Dissipa isso, os glamour, as multidões, a vida dolorosa, dissipa essas coisas, meu querido. Se você não estiver disposto a morrer, a colocar a sua cara a bater, a dispor sua cara no mundo, você está mais preocupado com o seu nome, com a sua liderança, com o que as pessoas pensam de você, do que com a obra de Deus, a morrer, a se negar a si próprio, a expor a sua vida, a sua cara a bater, como Jesus, por mim, por você. Infelizmente são muitos que estão assim, preocupados no seu próprio nome, fazendo para receber status, a ostentação humana. O Senhor disse que ele já recebeu aqui nessa terra. Elias era um dos tais. Está preocupado com ele mesmo, não com Deus. Fez a coisa certa até certo ponto. Moisés, ele se achava no direito de ser insubstituível, que nem você. Talvez você não conhece nem a você mesmo. Faça como Davi: Senhor, sonda-me, vê se há algumas coisas mal dentro de mim. No Salmo 139. Infelizmente são muitos líderes que estão esgotados fisicamente, depressivo, deprimido, ansioso, excessivo, no caos, no extremo, porque ele quer fazer só. Ele está com medo de dar a glória dele para outro. Ei, não é? A glória de Deus tem que bater em nós e voltar para Deus, refletir em Deus, porque tudo é dele, vem dele, para ele são todas as coisas, conforme Romanos 11:36, o apóstolo Paulo fala. Então, meu querido, essa é uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Que Deus o abençoe.